Olá, amigos, boa noite. Mais uma vez nós nos encontramos aqui reunidos para o Evangelho no Lar. Temos como tema hoje o livro O Pão Nosso, como de hábito, né? Sempre. Vamos estudar em especial a lição 171, cujo título é Lei do Uso. E a gente agora abre aqui o espaço para a Ângela cumprimentar todos vocês. Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando no SEAC no Lar, mais uma vez juntos aqui para conversarmos e refletirmos sobre o livro Pão Nosso e o que nos traz Emmanuel. Então, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Bom, como de hábito, vamos iniciar então o nosso estudo do Evangelho no Lar, nos colocando em sintonia com a espiritualidade maior, mas lembro da importância de que todos vocês tenham ao lado aí a garrafinha d'água, o copo d'água. Essa água ela há de ser fluidificada pelos espíritos que nos acompanham, os ceareiros do bem, e ao final fiquem à vontade para oferecer essa água energizada com bons fluidos, com boas energias para a sua família. Então, que possamos, neste momento, entrar em sintonia com um plano maior, lembrando-nos da figura de Jesus. Trataremos, na leitura de hoje, no estudo de hoje, de uma passagem em que Jesus está diante da multidão e traz grandes ensinamentos. Que possamos aqui, como grupo tímido, humilde, né? Mas interessados no conhecimento das leis divinas, na busca da nossa reforma íntima, do nosso melhoramento enquanto ser humano, que busquemos então sintonizar com os espíritos ceareiros do bem, que eles possam nos intuir no diálogo, né, no estudo de hoje, para que possamos aqui colocar de maneira simples, clara e objetiva os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, o governador da terra, o nosso guia e mentor espiritual. Que assim seja. Vamos lá para a leitura, Ângela? Vamos lá. Então, hoje nós estudaremos aqui juntos o capítulo 171 do livro Pão Nosso, de Chico, né, e Emmanuel. A Lei do Uso é o título. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. João, capítulo 6, versículo 12. E Emmanuel comenta: observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Contra o desperdício e a avareza, é imperioso o trabalho de cada um, porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite em todos. A passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento à multidão assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras de pão, transmitindo ensinamento de profunda importância aos discípulos. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, deseja desfazer-se nas atividades de benemerência sem base na harmonia real. Aí temos, indiscutivelmente, louvável impulso, mas ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. O pai não suprime o inverno, porque alguns dos seus filhos se queixam do frio, mas equilibra a situação, dando-lhes coberturas. A caridade reclama entusiasmo, entretanto, exige também discernimento generoso que não incline o coração à secura. Na grande assembleia de necessitados do monte, por certo, não faltariam preguiçosos e perdulários, prontos a inutilizar a parte restante de pão, sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente:
Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. É que, em todas as coisas, o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é veneno mortal nas fontes da vida. Grande lição essa que Emmanuel, né, e o livro Pão Nosso nos traz nessa ocasião, não é, Marco? Justamente às vésperas do Natal, vamos falar aqui, comentar e estudarmos juntos sobre a lei do uso. E o que nós, que temos tantos recursos em mãos, estamos fazendo deles. O tema de hoje realmente tem muito assunto para pouca manga. Theo, você nos orienta com relação ao horário, viu? Então, a gente esqueceu de marcar aqui o início. Então, desculpem o atravessado, meus queridos. Mas a gente tem 1 hora de debate aqui e precisa ser controlado, né? Por conta de outros compromissos da própria rádio. Ângela, então tem muito pano e pouca manga. Pouca manga. Né? Ou ao contrário, é muita manga e pouco pano. Exatamente. Mas quero manifestar aqui a minha alegria, né? Pela primeira vez em muito tempo, eu estou aqui. Eu e a Ângela, pessoalmente, nós dois estamos juntos. Isso é motivo de celebração, para dividir um pouquinho do nosso entendimento a respeito da leitura de hoje. Então, para mim, tenho certeza que para a Ângela também é motivo de muita alegria. Está sendo uma alegria. E, Marco, aproveitando que você falou isso, são vários meses trabalhando juntos no SEAC no Lar, juntos, porém, cada um no seu espaço, na sua casa, né? E hoje essa oportunidade de estar aqui é para nós uma celebração mesmo, é motivo de alegria. Com certeza. Já tomamos o nosso café, né? E vamos fazer como sempre falamos, né? Que o Evangelho no Lar é aquele momento em que você senta com a família à mesa da sua casa, na sala, na cozinha, e escolhe ali as obras, né? Para estudar e conversar com a família. E é exatamente isso que vamos fazer aqui agora. Marco, eu e o Theo. Perfeito. E a espiritualidade amiga. E a propósito disso, nunca é demais informar, o SEAC já voltou às atividades presenciais, né? Hoje mesmo temos aqui no SEAC à noite, hoje é segunda-feira, dia 20 de dezembro, temos à noite a palestra pública, né? Então todos estão convidados aí a estar conosco. Bom, sobre a exegese bíblica, é um ponto que eu gosto sempre de colocar aqui com vocês, porque nós temos, né, a Bíblia como uma grande âncora, como um grande sinaleiro de leitura, de aprendizado, e entender o contexto das palavras ali contidas à época, né? Então, quando nós lemos aqui em João, capítulo 6, versículo 12... E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Bom, para que possamos voltar no tempo, devemos nos lembrar que no capítulo 5, Jesus se encontrava em Jerusalém. E no capítulo 5, nós vislumbramos ali, quando Jesus entra ali pelo portal das ovelhas, e dá de frente, né, com o tanque da Betesda, né, em que ficavam ali mendigos, aleijados, né, pessoas que ficavam esperando as águas ali da fonte se mexerem, né, para que o primeiro que pulasse ali tivesse o benefício da cura do seu mal, né? É interessante, nós até já discutimos isso aqui no Evangelho, né? Essa mesma passagem. Então, imaginem para vocês a crendice, a crença popular com relação aos possíveis milagres, né? E quando a água daquela fonte, né, ela se mexia, eles entendiam que um anjo havia passado por ali, né? E por conta disso, as águas estavam ali com a possibilidade de curar suas doenças ou seus males, né? E ali Jesus cura um cego de nascença. Saindo de Jerusalém, Jesus atravessa o mar da Galileia, né? E do outro lado da margem da Galileia, em Tiberíades, ele se encontra com uma multidão reunida,
né? Num monte. E após ao seu ensinamento, a sua preleção, percebe-se que a multidão, né? Fala-se ali em torno de mais de 5.000 pessoas, né? Quando eu estava procurando um pouquinho de conhecimento do texto, há interpretações que ali haviam mais de 25.000 pessoas. Mas o fato é que havia uma multidão ali à espera de Jesus, ouvindo Jesus, e à espera dos seus sinais, dos seus milagres, né? Então, as pessoas seguiam Jesus por conta de ouvirem dizer que era alguém, né, que era o Messias prometido, né, e que ele elaborava uma série de milagres. E por conta disso, a fé dele se pautava exatamente nessa figura transcendental de Jesus, poderosa de Jesus, aquele que veio para transformar aquele povo, para resgatar aquele povo, tirá-lo da tirania do Império Romano, enfim, e fazer justiça, e se tornar rei. E não é nada disso que Jesus pretendia, né? Muito ao contrário, né? A ponto de, num determinado momento, após a preleção, Jesus se afastar, subir o monte e se afastar da multidão, porque eles observaram os milagres dos pães e dos 5 pães e dos 2 peixes, né? E viram nele o Messias. E o povo judeu queria alguém, o Messias libertador, poderoso, forte, que os tiraria da tirania do Império Romano. E não era essa a proposta de Jesus. Mas é interessante trazer para vocês esse contexto, porque percebam que era a intenção de Jesus que enxergassem nele aquele que viria depois de Moisés, né? E Moisés foi o grande líder religioso dos judeus. Então, Jesus ele precisava se comportar e realizar algumas situações para que realmente prevalecesse que Jesus era um enviado. Não nesse contexto material, mas um enviado de Deus para trazer amor à humanidade. Então, quando a gente olha todo o contexto do capítulo 6 de João, a gente consegue traçar algumas analogias com realizações do próprio Moisés. Por exemplo, aproximava-se o tempo da Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa vem de uma palavra chamada, em hebraico, né, chamada Pessá, né, que quer dizer passagem. Então, se aproximava também o tempo da Páscoa, que era uma época em que os judeus comemoravam a libertação do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, a libertação da escravidão do Egito, né, e o caminhar para a terra prometida, né? Então, nós temos essa analogia, né, do tempo da comemoração da Páscoa para os judeus e da comemoração da Páscoa com os cristãos. E a Páscoa do cristão é a comemoração da ressurreição de Jesus, da ressurreição do Cristo, né? E há uma passagem em Coríntios 15, 14, que diz o seguinte: E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Então, esse conceito da ressurreição de Jesus tem um peso muito importante para a compreensão da nossa fé e para a manifestação da nossa fé. Não no contexto material, mas no contexto do amor. Porque essa é a grande mensagem do Cristo, né? Outras semelhanças quando a gente compara Moisés e Jesus. Além de estarmos ali no período da Páscoa e essa diferenciação da Páscoa para os judeus e para os cristãos, nós temos a questão da travessia. Quando Moisés retirou o povo da escravidão do Egito, Moisés ele atravessou o Mar Vermelho. Jesus, saindo de Jerusalém, atravessa, e é um dos milagres que se diz que Jesus executou. Ele lembra daquela passagem que os apóstolos saem, não se encontraram com Jesus, eles saíram, atravessaram de novo o mar
e Jesus vem de encontro a eles caminhando sobre as águas. Sim. Então vem essa questão da travessia de Jesus sobre as águas, né? O povo atravessa, Moisés e o povo judeu atravessa o Mar Vermelho. Jesus atravessa o Mar da Galileia. O pão do céu, né? Quando os judeus estavam atravessando o deserto, rumo à terra prometida, o povo passava fome. E aí Moisés, né, sensibilizado com essa situação, providenciou o pão do céu, o maná. E Jesus, vendo que a multidão passava fome, providenciou o pão e os peixes, a multiplicação dos pães e dos peixes. Outro ponto de destaque no capítulo 6. Jesus pergunta a Felipe, né? Felipe, a multidão está com fome. O que a gente há de fazer sobre isso, né? E Felipe diz, olha, não dá para comprar o pão para as pessoas, né? Porque a multidão era muito grande, e ele fala em denários. Um denário correspondia ao salário do dia. Ou seja, nós ganhamos a vida com o nosso salário de cada dia, né? E aí se faz a analogia com o pão como sendo aquilo que há de prover a sua existência, né? A sua subsistência. Né? E Felipe enxerga essa pergunta de Jesus, mas sob o aspecto material. Olha, a gente não tem dinheiro para prover o alimento para a população, para o povo que está aí te acompanhando, né? E não dá solução para Jesus. Aí vem André, que é um outro ponto de observação. André traz um garoto que tinha 5 pães e dois peixes. Aquela era a ração diária da população pobre. O que os pobres comiam? Pães e peixe. É o que tinha na mão deles, né? Então, era o que mais simples que havia de alimentação. E o menino, ele tira de si, que é uma porção diária, necessária ao seu proveito, ele tira de si, e com a fé que ele tem nesse homem Jesus, ele dá o que ele tem de si e divide com todos os outros, né? E aí eu vou deixar 2 pontos, eu vou falar de um do outro. Lembram-se dos 12 pães? Lembram-se das 12 tribos de Israel? Para o povo judeu era o povo escolhido. Sim. Era o povo de Deus. Quem é o povo de Deus atualmente? A humanidade. Então, nós somos as 12 tribos. Todos nós representamos o povo de Deus. Então, há essa analogia com o texto. Os 12 pães é uma analogia às 12 tribos de Israel, ao povo de Deus. E hoje, a humanidade é o povo de Deus. E a alimentação, a sobrevivência desse povo pode ser depositada, sim, na fé, mas nessa fé exemplificada pelo Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É isso mesmo. Pode falar, vamos seguir na leitura. A fé exemplificada pelo Cristo, o amor que ele ensinou, né, a nós todos, e que é esse amor que ele espera que tenhamos para com o nosso próximo, né? Começando da nossa casa, da nossa família, enfim. Quando aqui na primeira frase Emmanuel coloca, observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Nós lembramos, Marco, da bandeira do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. E quando Chico comentava, né, se ele entrasse no Espiritismo e ele não encontrasse Jesus e a caridade, ele nem teria entrado. Então, que nós coloquemos isso no nosso pensamento agora, que nós vamos falar sobre isso também. Fora da caridade não há salvação, caridade e a gratidão para todos os recursos que estão nas nossas mãos. Porque nós estamos aqui, acabou de falar o Marco sobre as 12 tribos, e quem são as 12 tribos hoje? Toda a humanidade. E qual é a parcela dessa humanidade que está próxima de nós, a nosso alcance, de utilizarmos os recursos que nós temos para ajudar de alguma forma, né? Que seja do pão material, que seja do pouquinho que já temos para ajudar também no pão espiritual, que vem de Deus e que nós somos instrumentos dele aqui na Terra para ajudar o nosso próximo mais próximo. Perfeito. Então, essa é a reflexão que eu tenho desse nosso primeiro parágrafo. E na sequência,
Emmanuel diz: contra o desperdício e a avareza, é imperioso o trabalho de cada um, porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. E quando Jesus faz aquele alerta ali, né, na passagem de João, recolhei os pedaços que sobejaram, né, que sobraram. Nós temos muitas vezes, né, nós vemos na realidade, muitos lares que às vezes têm muito, mais do que o necessário, e muitos lares que não têm. E isso é um grande exercício para nós. A gente nunca deve encarar isso, jamais, né, como injustiça, mas que Deus, né, coloca tanto num lar e tão pouco no outro, porque há uma questão de justiça muito além do que nós, e de aprendizado para cada um desses dois lados, muito além do que a gente, muito além do nosso alcance, não é? Então, o que nós temos que perceber? Quando nós temos como dizia Chico, um cadinho mais, que nós tenhamos essa boa vontade de ajudar o nosso próximo, né? E quando a gente fala também sobre isso, Marco, é muito interessante que a gente lembra ali do óbolo da viúva, né? Quem foi a que mais colaborou ali naquelas doações, que também é uma passagem evangélica, uma parábola, né? Muito interessante, porque todos deram o que sobrava, né? E ela deu o que ela tinha, ela deu tudo o que ela tinha, ela dividiu o que ela tinha. Então, é um outro ponto, né? Porque muitas vezes a gente acha que não tem nada para doar, para dividir, e muitas vezes a gente tem o desperdício, falando aqui sobre desperdício, dentro da nossa própria casa, né? Quantas vezes nós estamos no Evangelho no Lar, então eu quero dar um exemplo aqui bem da cozinha de casa mesmo. Quantas vezes nós abrimos a geladeira e ela está cheia? E quando alguém se dispõe, né, dentro de cada um dos seus lares, falar, hoje vou fazer uma limpeza no meu armário ou na geladeira. E nós encontramos alimento com data de vencimento já passado, alimento na geladeira perdendo, né? Desperdício. E tudo na vida é equilíbrio. Eu não quero dizer aqui que isso nunca aconteceu comigo, até estou dando o exemplo porque já aconteceu. E porque já aconteceu, a gente tem essa liberdade de comentar sobre isso e de dizer que hoje em dia, quando isso acontece, dá um peso na consciência muito grande. E a gente quer até buscar uma forma de se redimir disso, de ter deixado perder o alimento enquanto muitas pessoas não o têm. E aí a gente também vai se educando e equilibrando isso dentro das nossas próprias casas, né? Lembrando que Jesus nos disse ali, falando do pão e do peixe, né? Que é o essencial, né? Pão e o peixe ali, ele tinha uma proteína e tinha um carboidrato. Vamos combinar que estava bem equilibrado ali a alimentação daquela época também. E é isso, eu queria só lembrar isso. A todos que estão nos acompanhando, nós estamos aproximando agora dessa celebração que é o Natal, o nascimento de Jesus. Jesus, ele veio da maneira mais simples que poderia ter vindo à Terra, né? Que foi uma lição assim para todos sempre, para nós todos. E que a gente possa compreender essa celebração, que nós sabemos que esse ano tem uma pandemia um pouco mais, ela não terminou, mas está mais controlada e as famílias vão se reunir. A gente gostaria de lembrar desse, muitas vezes, desperdício que a gente vê nas celebrações de Natal. E existe até uma brincadeira, que não deve ser uma brincadeira, né, de alimentos que foram feitos em excesso, porque muitas vezes as famílias inclusive se reúnem, cada um leva um prato que sabe, que gostam mais naquela família, e há muitas sobras, muitas vezes, e há muito desperdício, né? Que a gente possa também pensar sobre isso, e cada um de nós, dentro da nossa realidade,
pensar o que esse ano eu posso fazer diferente, pensando nessa lei do uso que Emmanuel nos trouxe para estudar nessa semana. Então, o que a gente pode fazer da nossa parte, não olhando o outro, o que o outro está fazendo, o que ele não está fazendo, mas o que eu, o que a minha família podemos fazer entre nós para não ter o desperdício e de uma maneira muito equilibrada e bonita, ajudar o nosso próximo mais próximo que de repente não tem tudo que nós temos. Eu acho que é muito válido hoje aqui no nosso SEAC no Lar aproveitar esse parágrafo que fala sobre desperdício para lembrar sobre essa situação que nós vemos anos sucessivos. Perfeito. Nesse parágrafo, 3 afirmações me chamaram muito a atenção. A primeira delas é a seguinte: é imperioso o trabalho. A segunda, identificado o equilíbrio. E o terceiro é o serviço da justiça econômica. Para aqueles que quiserem estudar e entender melhor essa questão dessas grandes diferenças sociais, materiais, econômicas que existem na humanidade aqui na Terra atualmente e que toda a história da humanidade assim o foi. Muitos podem até querer jogar a culpa em Deus, né? Deus é injusto, né? Porque se Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, tudo isso aqui deveria ser um paraíso, né? Todo mundo deveria ser feliz, viver bem, ter oportunidades. Mas a grande verdade é que, para aqueles que afirmam isso, se esquecem de uma coisa. Deus não quer autômatos. Deus quer pessoas, seres humanos, Deus quer espíritos que pensem, que raciocinem, que entendam o contexto do universo por experiência própria. Por isso, quando somos criados espíritos, somos criados simples e ignorantes. E com o tempo e com as experiências, nós vamos tomando conhecimento a respeito da vida. Da vida nesse contexto atual, entre o momento em que nascemos e morremos na carne, mas também, quando estivermos lá no plano espiritual, é onde viveremos por toda a eternidade, né? A partir do momento que já não necessitaremos mais das experiências da carne, nós entenderemos os desígnios divinos, né? Todas as leis do universo. Mas aqui no contexto da Terra, as diferenças que existem, no aspecto de uns com muito e a grande maioria sem absolutamente nada ou muito pouco, é reflexo do nosso egoísmo, né? Ainda somos espíritos inferiores, né? Temos uma série de imperfeições e a principal delas é o egoísmo. A gente quer o bem e o bom para nós mesmos, né? Primeiro eu, depois, com as sobras, como que foi dito aqui, o outro, né? Mas não é assim que tem que ser. Pode ser diferente e depende de cada um de nós fazer diferente. O trabalho, né? O trabalho é imperioso, né? Essa questão das divisões aí, um nasce bonito, outro feio, um branco, outro negro, um rico, outro pobre, é questão de planejamento reencarnatório. Nós vamos passar pela carne as experiências que precisamos passar para entender o contexto do todo, né? Então, dando como exemplo, se numa outra reencarnação passada eu fui alguém poderoso, milionário, rico, abusava das pessoas, escravizava pessoas, por exemplo, em que contexto eu tenho que reencarnar para aprender que todos somos iguais e que todos merecemos ser felizes? Num contexto exatamente contrário do anterior. Se eu nasci rico, bonito, lindo, maravilhoso, poderoso, eu vou nascer agora feinho, gordinho, que nem eu, num contexto de pobreza, miserável, para aprender que todos somos iguais. E uns precisam dos outros. Então, o trabalho é a grande ferramenta de transformação da humanidade. Tem muita gente, a grande maioria de nós trabalha, mas tem uma boa parte da população que não quer trabalhar, que não quer viver do próprio sustento.
mas nem por isso devemos deixar de atendê-las, porque elas não entenderam que o trabalho é uma lei de Deus, né? O equilíbrio me chama a atenção exatamente o que a Ângela ressaltou aqui. Nós vivemos com o que nos é necessário. O que é supérfluo já é a manifestação do nosso egoísmo. Eu quero um carro na garagem. Um carro satisfaz as minhas necessidades de locomoção e da minha família. Não, mas eu tenho dinheiro. Eu posso comprar um segundo carro. Eu compro um carro maior, eu vou passear no final de semana. É um direito que eu tenho? Não está errado ter isso? Não. Mas enquanto tiver um irmão seu na rua passando necessidade, é supérfluo. É egoísmo. Então você pode fazer diferente. E como foi feito aqui, lembra do menininho com os 5 pães e os 2 peixes? Era a ração diária dele, era o mínimo do sustento para ele naquele dia. E ele dividiu tudo o que ele tinha, né? E a outra, a justiça econômica. Todos nós queremos um mundo justo, pelo menos nós cristãos, né? Todo mundo que vive para o bem quer um mundo justo para todos. É trabalho de cada um de nós. Sim. Depende de cada um de nós, do esforço de cada um de nós. E aí termina aqui, né? O serviço da justiça econômica estará completo desde que a boa vontade habite com todos. Ponto. Vamos lá, Ângela? Vamos. Passando aí para o 3º parágrafo, Emmanuel nos diz: a passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento à multidão assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras de pão, transmitindo ensinamento de profunda importância aos discípulos. Então, nós, né, que nos dias de hoje somos os discípulos, que nós possamos estar bastante atentos sobre isso, né? Olha, ele descreve o trabalho de alimento à multidão, assinalando significativas palavras do Senhor. Essa passagem aqui, eu considero, assim, muito importante, porque daquela boa vontade, é claro que do amor que Jesus coloca ali, do poder, né? Ele era o Cristo, mas existiam muitas pessoas para serem alimentadas, os discípulos ali do lado dele, mestre, e agora, né, o que nós vamos fazer? É muita gente. Ele, então, recebe esse cesto com o peixe e os pães e ele multiplica. E tem para todos e ainda sobra, né? Porque é o que fala aqui. Então, e ele fala, cuidado, né? Cuidado com as sobras. Então, isso nos faz dar muito valor a todo aquele recurso que nós temos, né? E quando nós começamos a trabalhar na doutrina, muitos aqui talvez já tenham passado por essa experiência da campanha do quilo, né? A gente tem as arrecadações nos centros espíritas desde sempre, né, nas campanhas que são feitas, e também do centro espírita que vem, da minha cidade natal, nós tínhamos a campanha do quilo, onde nós nos reuníamos sábado à tarde e saíamos batendo de porta em porta, pedindo um item ali da cesta básica não perecível para formar cestas básicas. E no início do trabalho, eu pensava, puxa vida, mas tem que bater na porta de alguém. No sábado à tarde, as pessoas estão descansando, vendo uma televisão, algumas te recebem sorrindo, algumas não te recebem sorrindo. E tem aquela timidez natural, né, do início daquele trabalho. E eu ainda adolescente, faz bem pouco tempo isso, né? Eu pensava, puxa, mas eu vou bater na porta de alguém. E um dia, conversando com uma pessoa que era mais experiente do grupo, eu falei para ela, sabe o que me veio à mente agora? Nós estamos aqui fazendo uma parcelinha do que nós podemos para formar uma cesta básica para alguém que não tem. E estamos dando oportunidade para quem está em casa, vendo TV e, de repente, não lembrando sobre fazer a caridade, de fazê-la. De dentro de casa, você bate, pede um item, a pessoa tem esse item, não pensou em outro momento em fazer uma doação e ela doa.
Então, você está fazendo a sua parte, proporcionando ao outro, que não estava pensando naquele momento em fazer a caridade, de fazê-la. Então, você aí muda a sua visão daquela timidez e fala, não, eu estou fazendo um duplo trabalho aqui, e com acompanhamento da espiritualidade. E a alegria maior qual era? Depois desse trabalho realizado, depois de muita caminhada, formar cestas básicas e levar naquelas comunidades paupérrimas, onde não tinha mesmo alimento. E aí você lembrava desse momento de busca, porque é muito fácil você, quando tem o recurso financeiro, ir ao mercado e já comprar, inclusive, uma cesta básica pronta, sem ter o trabalho de montar. Você põe no carro ou manda entregar e a pessoa entrega. É meritório? É óbvio que é meritório. Agora, da sua energia, usar a sua energia para pegar, pedir, levar, entregar e ver o olhar daquela mãe que às vezes não tinha o jantar daquela noite, das crianças que não viam uma bala, um biscoito há tempos. Isso é impagável, né? E aí nós lembramos do que Jesus nos ensinou, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E quando nós aqui estamos refletindo sobre a lei do uso, que nós possamos também pensar no uso da nossa energia, da nossa vitalidade, da nossa boa vontade, do nosso físico saudável, do nosso tempo para ajudar ao nosso próximo. Porque também o mandamento, né, que Chico falava que substituiria todos os outros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando você está fazendo isso para o outro, quando estamos fazendo para o outro, nós estamos fazendo também por nós, porque nós estamos educando e trabalhando nós mesmos, nosso espírito, que está aqui na Terra, tão somente para aprender a amar, a evoluir. E não há como amar e dizer que aprendeu a amar se a gente não coloca de si mesmo em ações, em alegria, em servir ao nosso próximo, que seja da nossa família, que seja um colega de trabalho, que seja alguém que você viu na rua, que seja um familiar do seu familiar, um amigo do seu amigo, ou aquele que você nunca viu na vida. Mas que você ajude, sirva como um fiel servidor do Cristo. Porque foi isso que ele nos pediu. E lembrando o aniversariante, que nós possamos fazer muito bom proveito e lembrar da lei do uso, que seja no uso dos nossos recursos, que seja pouco, que seja muito, que sejam bem utilizados, sem desperdício, que nós não desperdicemos, tentemos pelo menos, ou comecemos a pensar sobre isso, no desperdício do nosso tempo, que Chico tão bem nos lembra quando ele fala da disciplina, e Emmanuel, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E Chico nos mostrou isso a vida toda, né? E outros que a gente já conheceu também, inclusive pessoalmente, mas Chico Xavier mostra para toda a humanidade esse legado, ele deixou esse legado, né, de trabalho e serviço a Deus e a Jesus. Acho que eu falei muito agora, hein, Marco? Não, mas eu fico aqui só... A Ângela, ela vê que eu fico assim, vidrado no que ela está dizendo, né? Mas é que a inspiração do momento agora, viu? Mas enquanto você falava, eu fiquei viajando aqui na imaginação, observando a profundidade do exemplo que você deu, né? A gente, tem muitos de nós, eu mesmo já tive esse comportamento, e inclusive já fiz isso, a questão da cesta básica pronta, né? É um gesto meio que automático, né? Qual é o tipo de... Não estou dizendo que como meritório. Não é meritório. Tem muito mérito, né? Tem Porque muito mérito. Você se lembrou do outro. Sim. Mas pega para você esse exemplo simples de comprar uma cesta básica e de montar
a cesta básica. E de todas as experiências, como a Ângela falou, que vem com essa história de você montar a cesta básica, de você entregar a cesta básica, e é exatamente assim que Deus nos ensina. E levar amor, né? amor junto. Você vai vivenciar experiências que não vivencia quando você compra uma cesta básica, entrega aqui no SEAC, entrega na SEBS, entrega numa igreja tal. É completamente diferente. As experiências somam, né? E nos traz grandes ensinamentos. Então, eu fiquei pensando exatamente disso, né? Eu estou abrindo mão dessa experiência, que muito tem para me trazer de ensinamento. O contato com as pessoas que necessitam, o trabalho, o exercício de trabalhar, e toda a carga de energia que você acumula nesse serviço e que você deposita ali para o teu irmão quando você faz a entrega. Então, fica aí um bom exemplo a ser seguido, né? E sabe, a questão de montar de todos nós. Né? E sabe, Marco, quando a gente faz uma faculdade, a gente estuda ali a teoria em sala de aula. E uma disciplina atrás da outra. E chega um momento que você vai a campo, não é assim? Na faculdade, a gente vai fazer um estágio, vai ter uma vivência fora, faz uma viagem com um grupo para tratar um tema específico da sua faculdade ali. E nada mais é do que isso. Você, aqui, desse exemplo que a gente está dando, porque nós aprendemos, nós lemos o Evangelho, nós sabemos a teoria, nós sabemos, nós temos referências bibliográficas literárias espíritas incríveis, nós temos exemplos incríveis, e quando nós vamos a campo, nós sentimos que realmente está acontecendo ali uma aprendizagem significativa. Porque vem o sentimento junto, vem aquela sensação de tudo que você já leu, mas aquela experiência agora é sua. E a partir desse momento que você tem uma experiência de dar a mão, de dar um minuto do seu tempo, até não para levar algo material, mas de repente para ouvir uma pessoa, para dar 30 minutos, 10 minutos de atenção, você está vivenciando o que você leu, o que você ouviu, o que você realmente agora está aprendendo. Porque a aprendizagem significativa, ela vem da ação. Quando você tem as atitudes, ela é demonstrada no comportamento. Por isso que também que o Evangelho traz que você reconhece um discípulo de Jesus a partir do momento que você o vê trabalhando e amando. Aí Deus reconhece o seu discípulo. Perfeito. É uma experiência impagável. Impagável. Poderíamos dizer imperdível. Né? Onde nós estamos aqui? 4. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, deseja desfazer-se nas atividades de benemerência sem base na harmonia real. A harmonia real, nós vamos lembrar do equilíbrio sobre tudo, né? Esse parágrafo, eu não sei se eu viajei muito, mas esse parágrafo eu me lembrei de São Francisco de Assis, que ele tinha uma missão, então ele deixa a sua família numa família abastada, né? Era rica, comerciantes com dinheiro, e ele deixa tudo para viver a sua missão, para viver humildemente, e teve o voto de pobreza. Quando fala aqui dos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, de repente as pessoas falam, mas então agora eu vou começar a abrir mão de tudo que eu tenho para o outro. E nós não estamos preparados para isso, e não é isso exatamente que hoje em dia Deus espera de nós, né? De novo, é esperado que nós façamos o melhor que nós podemos e sabemos dos recursos que nos foi dado nessa atual existência. É isso. Sabedoria, equilíbrio, discernimento, atenção, para que não haja perca de tempo sobre isso, né? Quais são os recursos que você tem? De que forma você pode ajudar? Porque aqui fala, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, deseja desfazer-se nas atividades de benemerência, sem base na harmonia real. Então, que haja harmonia, que haja equilíbrio.
A minha interpretação desse parágrafo em especial assim, para todos aquelas pessoas que buscam o seu melhoramento íntimo, buscam se tornar uma pessoa do bem e buscam a prática da religião, né? Seja em que bandeira for, né? Vamos à missa, vamos ao culto, participamos da comunhão, participamos das várias atividades de benemerência nas diversas casas religiosas, mas acreditamos exatamente que aquilo ali, vou usar uma expressão que católicos e que evangélicos usam, ele é salvo. Uhum. Você é salvo, né? Você se torna uma pessoa do bem, uma pessoa, por assim, estou aqui categoricamente, né, me posicionando, né, dando um exemplo. Como eu me torno uma pessoa realmente do bem? Não é simplesmente praticando caridade. Caridade no sentido material. Uhum. É vivendo a caridade. E resgato aqui ensinamentos da doutrina espírita. Lá, se eu não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo lá chamado de O Homem de Bem. E ali fala da verdadeira caridade. A verdadeira caridade não é só a doação material, né? A verdadeira caridade é ser benevolente para com todos. Pensar o bem, fazer ao bem para todos, durante toda a sua vida. É ser indulgente para com todos. Entender que todos nós somos imperfeitos, portanto, todos nós erramos. Então, se eu quero ser perdoado pelas minhas imperfeições, eu primeiro preciso perdoar os outros pelas suas imperfeições, né? E, efetivamente, ali no capítulo O Homem de Bem, eles caracterizam a caridade nesse contexto mais amplo como sendo benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, isso é viver a fé. É dessa fé que Jesus sempre falou, né? É dessa caridade que Jesus sempre falou. É essa caridade que Jesus sempre pregou. E nesse contexto do capítulo 6 de João, é exatamente isso que Jesus quer colocar em destaque, né? Que não é o alimento material, né? Que o exemplo dele, de vida, enquanto aqui encarnado, nesses 3 anos de pregação, sigam o exemplo de vida que ele deu. Sim. Esse é o pão que vem do céu. Vamos lá? Continuando aqui, ele fala, aí temos indiscutivelmente louvável impulso, mas ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. Eu conheci uma pessoa muito especial que dizia, tudo que é demais passa, né? Então, nós temos realmente que em tudo buscar o equilíbrio, porque tudo em descontrole, desapego em excesso, outro dia eu ouvi o termo excesso de filantropia. Quando você tem excesso de filantropia também, que vai prejudicar o seu trabalho, a sua vida, que você esquece de viver a sua parte, né? De cumprir os seus compromissos para só viver o do outro, isso também passa. Você tem que ter um equilíbrio. Não é só doar. Nós não estamos aqui... nós não temos a energia suficiente para só doar. A gente tem que ter também o tempo para que nós nos eduquemos, para que nós aprendamos, para aplicar. Então, tudo que é demais, passa. Tanto o desperdício quanto também o contrário, né? E aí, só para complementar esse parágrafo anterior, nós temos aqui, o pai não suprime o inverno, porque alguns dos seus filhos se queixam do frio, mas equilibra a situação dando-lhes cobertura. Isso vem de encontro ao que nós falamos há pouco sobre planejamento reencarnatório, né? A justiça de Deus, ela é completa, ela é eterna, ela é toda poderosa, né? A justiça de Deus se faz em cada um de nós
e na necessidade de cada um de nós em evoluir, em buscar o entendimento do que é a vida dentro desse contexto da eternidade. E para que isso aconteça, nos planos, nos desígnios de Deus, existe a questão da reencarnação e do planejamento reencarnatório. Então, todas essas diferenças que existem, de pobre, de rico, de belo, de feio, de sadio, de doente, são provas e expiações necessárias à evolução do espírito que é imortal. Então, aos nossos olhos, aos olhos deste momento em que nós vivemos como espíritos imperfeitos, parece que Deus é injusto. Por que Deus permite tantas diferenças, tantas injustiças, tanto sofrimento na humanidade? Não, eu não quero um mundo assim, então eu sou melhor do que Deus? Não, porque as imperfeições refletem o nosso egoísmo. A injustiça, o sofrimento que há hoje na Terra é reflexo de nós mesmos, do que nós fazemos, do que nós pensamos e fazemos. Deus, para corrigir tudo isso, né, permite que vivamos a vida com livre-arbítrio, como dito há pouco, e a gente vai experimentando e aprendendo. Um dia, nas moradas equilibradas, né, quando formos espíritos também equilibrados, mais conscientes de todo esse contexto da eternidade, a gente vai viver um mundo justo e fraterno. Mas é uma construção de cada dia, de cada momento, e é responsabilidade nossa, né? Para isso, nós precisamos aprender. Para isso, as diferenças existem como reflexo das nossas imperfeições, mas nós vamos aprender com elas. A Terra é a grande escola, né? É a grande escola, é o presídio, é o hospital, que tanto se fala a título de exemplo, né? É necessário ao desbastamento da nossa imperfeição, né? Precisamos viver essas experiências para aprender e um dia, sim, chegar a ser um ser humano melhor, né? Um espírito evoluído, né? É isso que a gente busca, né? Ele fala que a caridade reclama entusiasmo. Entretanto, exige também discernimento generoso, que não incline o coração à secura. Então, de novo, né? Caridade, a nossa bandeira do espiritismo. E discernimento generoso, que nós possamos também doar o que é útil e o que é bom, né? Porque muitas vezes a gente doa o que não está sendo mais útil para nós e o que não está bom para uso. Então, acho que o que me veio à mente agora também foi isso, e eu acho que também é muito válido lembrarmos disso na hora de fazermos as nossas doações, nesse momento de exercício da caridade, né? E Ângela, isso é muito importante. A minha esposa é assistente social. Então, eu vivo muito no meu cotidiano essa questão de doações, né? E felizmente é a minoria. A gente acaba, assim, a regra é a gente doa aquilo que não nos serve mais. E gostei muito do apontamento que você fez, né, no início, de que, assim, tudo bem, é meritório, mas a gente pode melhorar um pouquinho, né? A gente pode enxergar além, né, disso. Porque o meu irmão tem as mesmas necessidades que eu. Eu fico imaginando uma criança, né? Eu tenho um netinho de 3 anos, o nome dele é Vicente. O Vicente é fissurado em brinquedo, né? Queridos, presentem com brinquedos. As crianças. Elas gostam de brinquedo, né? Mas o meu netinho, ele quer, por exemplo, a título de exemplo, um dinossauro. Meu netinho é vidrado em dinossauro. Aí eu compro aquele dinossauro última geração, moderno, que quase... brinca sozinho. Que brinca sozinho. Isso aí, valeu, Theo. E aí eu olho lá, vou lá na caixa de brinquedo, eu vou lá na minha casa, em casa tem um banheiro social lá que virou armário, depósito. De brinquedo. De brinquedo do Vicente. Gente, o banheiro tá lotado de brinquedo do Vicente. Lavabo brinquedoteca. Eu tava conversando com o Vicente esses dias. Cara, Vicente, vamos... organizar. Pegar. O menino vai fazer 4 anos. Vamos pegar os brinquedinhos que você não brinca mais, vamos doar.
né? E aí, no meio daquele brinquedinho, tem um monte de brinquedo estragado já, né? Gente, o que a gente vê de doação de brinquedo estragado, pense que a criança que vai receber aquele brinquedo é a mesma criança que merece como seu filho, como teu neto. Exatamente. Dê um brinquedo que funcione. Dê uma roupa que não esteja rasgada. Dê um sapato que tenha condições de uso. E ainda, por que não? Quem não gosta de receber uma coisa nova? Gente, tudo é meritório. Mas faça de coração tudo sempre, né? Mas dê uma coisa que funcione, né? Sim. Uma coisa que é utilizável. Que é utilizável, que é útil, que é bom. É exatamente isso. O que nós queremos para nós desejamos também para o outro. Uma vez eu estava no centro espírita, uma pessoa disse, se você vai doar uma roupa, não é porque você vai doar que você vai entregar suja ou toda amassada. Se você puder passar, inclusive passe. Costure, pregue um botão que está faltando, porque você também se sentiria bem em receber uma peça assim. Então, é muito isso, discernimento na hora de fazer a caridade também, né? A gente realmente está caminhando agora para o final, falta poucos minutos, e nós temos aqui mais um parágrafo, mas que resume isso tudo que nós falamos até agora, né? Que na grande Assembleia de Necessitados do Monte, por certo, não faltariam preguiçosos e perdulários, prontos a inutilizar a parte restante de pão, sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca, e que em todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso que é veneno mortal nas fontes da vida. Emmanuel encerra dessa maneira: e o abuso é veneno mortal nas fontes da vida. Todo abuso, todo excesso, toda falta de discernimento, de compreensão é veneno. Parece forte, não é? Mas é prejuízo, é veneno e é prejudicial, não ao outro, mas também a nós e a nossa caminhada de aprendizado e de evolução humana. E lembrando que nós estamos aqui na Terra vivendo essa experiência, mais uma vez, né? Mais uma experiência carnal, com o único propósito de aprender a amar, servir, porque é só assim que nós vamos evoluir. Não existe evolução se nós não procurarmos aprender a praticar e a viver o amor genuíno, o amor de fato, o amor que doa, o amor que não cobra, né? Lembrando de novo Jesus, que ele disse: amai ao próximo como eu vos amei, né? Porque era só isso que ele queria. Ele queria passar, e ele passou tudo isso na sua jornada aqui na Terra, a mais linda, né, que nós conhecemos, amar ao próximo, como eu vos amei. Ele nos pediu isso. Bom, nos encaminhando já para o final, a Ângela nos trouxe uma leitura para que possamos absorver. Mas eu gostaria de me despedir de vocês. A todos um Feliz Natal, boas festas. Pratiquem a caridade no sentido amplo. Não julguem para que não sejam julgados. A nossa consciência nos julga. Fazendo uma referência aqui ao último parágrafo do nosso texto. Doe caridosamente, generosamente, sem julgar, né? É o doar sem se preocupar se a pessoa merece ou não e o que a pessoa vai fazer com a sua doação ou não. Porque o uso, e nós estamos falando disso, né, é do livre-arbítrio de todos. Mas a tua boa ação, essa conta ponto sempre. Que Jesus abençoe a todos vocês, um Santo Natal, e nos encontramos aqui em janeiro, no Evangelho no Lar. Se Deus Obrigado. quiser. Finalizando o nosso Evangelho no Lar, nosso SEAC no Lar, nós trazemos aqui um poema de Cabete e Euríclides Formiga, intitulado O Mundo dos Meus Sonhos, para lembrarmos aí desse Natal e desse final de ano. Nós temos esse presente aqui desses dois poetas maravilhosos. O mundo dos meus sonhos. Sonho com um mundo de paz, com todos dando-se as mãos.
em que os homens, uns aos outros, de fato, sintam-se irmãos. Sonho com um mundo ideal, com o sol da fraternidade, resplendendo nas alturas sobre toda a humanidade. Um mundo sem preconceitos, sem fanatismo e sem dor, sem injustiça e sem fome e sem qualquer desamor. Mundo no qual a alegria não dê lugar à tristeza e todos busquem viver respeitando a natureza. Onde o bem sempre triunfe e a verdade prevaleça, a virtude se destaque e a humildade se engrandeça. Neste mundo com que sonho, aos céus fulgurando em luz, todos hão de se irmanar, reverentes a Jesus. Não mais qualquer dissensão em nome da fé em Deus, que haverá uma só crença no mundo dos sonhos meus. Um só povo, uma só voz, sob uma mesma bandeira, um só coração pulsando no peito da terra inteira. Esse mundo que imagino, sublime e excelso jardim, haverá de tornar forma, um dia, fora de mim. Mas para tornar real o meu mundo paraíso, devo deixar de sonhar e fazer o que é preciso. Que nós levemos essa mensagem no nosso coração, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga, a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, rogando a bênção a todos os lares, de todas as pessoas que nos acompanham nesse instante e de todos aqueles que se encontram em nossos pensamentos. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Eu gostaria só de compartilhar com vocês, após essa leitura, que a multiplicação dos pães, que é o tema de estudo desta noite, foi precedida pelo gesto de evocação da ceia. Jesus e os apóstolos partilharam, né, o pão. Então, que possamos partilhar durante toda a nossa vida o pão da vida com os nossos irmãos. Que assim seja. Que assim Feliz Natal seja. a todos. Até que mais. Assim seja.